O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 4º domingo da Quaresma. E a Quaresma tem nos proporcionado, a cada domingo, ouvirmos a palavra de Deus, que vai nos indicando de maneira concreta, de maneira prática, como vivermos o caminho de conversão que cada um de nós necessitamos, preparando o nosso coração para a grande festa da Páscoa do Senhor. E percebemos que nos 3 domingos anteriores, Deus sempre reforça a aliança que Ele faz com o seu povo. Ouvimos a aliança que Deus faz com Noé, depois a aliança que Deus faz com Abraão, no domingo passado a aliança que Deus faz com Moisés. E a primeira leitura de hoje, nós vamos encontrar um personagem que não pertence ao povo de Deus, mas que foi canal de Deus para que o povo se convertesse e mudasse de vida. Qual é o personagem da primeira leitura de hoje? Ciro, o rei da Pérsia, um homem que era pagão. E qual era o contexto da primeira leitura? O povo de Deus, depois de alcançar a graça da libertação do Egito, chegar à terra prometida, vai se distanciando dos preceitos do Senhor, vai se afastando da lei do Senhor e já não cumpre mais os seus mandamentos. E antes eles criticavam tanto os povos pagãos, e no contexto da primeira leitura de hoje, o povo de Israel estava pior do que os pagãos. E aí qual é a consequência que o povo enfrenta diante da infidelidade a Deus e aos seus mandamentos? Eles vão ser dominados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor destrói toda a cidade de Jerusalém e coloca fogo no templo. O templo que era o local por excelência da vivência da religiosidade judaica. E a partir daquele momento, toda a cidade de Jerusalém tomada pelas tropas de Nabucodonosor, o templo foi incendiado, e o que restou para o povo?
foram levados para o cativeiro da Babilônia. E esse episódio é chamado pela Escritura no Antigo Testamento como o exílio da Babilônia. Se vocês prestarem atenção na letra do Salmo de hoje, o Salmo de hoje conta para nós como foi a experiência do povo lá na Babilônia. Pode pegar aí no seu folheto, olha lá o choro do povo. Junto aos rios da Babilônia nós sentávamos chorando, com saudades de Sião. No salgueiro por ali penduramos nossas harpas, pois lá que os opressores nos pediram nossos cantos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? E diante da dor do povo exilado na Babilônia, eles começaram a questionar a Deus, como se Deus tivesse esquecido do seu povo. E é interessante nós percebermos que esta realidade não é somente do povo que estava exilado na Babilônia, mas essa também é uma realidade nossa. Quando nós temos que enfrentar as dores, as doenças, perdemos uma pessoa que amamos, de repente estamos enfrentando uma tribulação na nossa família, muitas vezes a nossa conduta é a mesma do povo no cativeiro da Babilônia. Ah, padre, mas eu rezo, o Senhor não me atende, mas eu venho à igreja, eu estou ouvindo a palavra de Deus e parece que nada na minha vida muda. Questionamos a Deus como se Ele fosse indiferente à nossa dor. E alguns ainda pensam que Deus se alegra com o sofrimento que cada um enfrenta. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel lá no cativeiro da Babilônia. E o refrão do Salmo nos ajuda a entender a ação de Deus: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então esta é uma palavra de Deus para o seu povo, que Deus não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que se compadece. E aí você poderia perguntar: padre, mas como que nós podemos compreender esta ação benevolente de Deus, que não abandona o seu povo diante do seu sofrimento? Agora nós vamos para o Evangelho, porque é o Evangelho que vai nos esclarecer como Deus se compadece diante da dor e do sofrimento do seu povo. Então tome aí o seu folheto, Evangelho de hoje, de São João, capítulo 3, vamos tomar o versículo 14 e o versículo 15. Acharam aí no folheto? Vamos ler juntos o versículo 14 e o versículo 15? Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Vamos parar por aqui. Entender o contexto para entrarmos no texto. Jesus estava falando com quem? Com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era o chefe dos fariseus. Logo, no judaísmo, ele era uma pessoa que tinha uma alta patente. E nos evangelhos dos domingos anteriores, nós percebemos que os judeus não gostavam do que Jesus falava e nem do que Jesus fazia. Domingo passado, Jesus pegou o chicote, expulsou os vendedores e disse: a casa do meu pai não é casa de comércio. Os judeus ficaram irados com Jesus diante dessa conduta. Mas Nicodemos, que era chefe dos fariseus, procura Jesus,
porque ele já estava acompanhando a caminhada de Jesus, já tinha visto muitos sinais, e ele começou a acreditar naquilo que Jesus falava e naquilo que Jesus fazia. Se vocês lerem o capítulo 3 desde o início, que é esse que nós estamos agora meditando no Evangelho, no início do capítulo, o evangelista vai dizer que Nicodemos foi falar com Jesus à noite, porque ele não poderia ser visto por nenhum dos judeus, muito menos pelos fariseus, os saduceus, os mestres da lei, porque ele era um homem de importância para o judaísmo. E se as pessoas soubessem que Nicodemos estava procurando Jesus, ele ia ser considerado um traidor, porque os judeus consideravam que Jesus era um charlatão, era um traidor. Então Nicodemos vai à noite, e é importante nós atentarmos para esse detalhe, porque ele vai estar vinculado com o final do Evangelho. Então Nicodemos vai atrás de Jesus. A partir do momento que Nicodemos começa a sua conversa com Jesus, Jesus vai dizer a ele que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus faz memória desse fato histórico, que é importante para o povo judeu? Quando o povo estava escravizado no Egito, Deus chama Moisés, coloca Moisés à frente do povo para a terra prometida. Mas esse episódio, minha gente, foi longo, durou 40 anos o povo tendo que peregrinar pelo deserto. E durante esta caminhada, o povo encontrou muitas serpentes pelo deserto. E as serpentes picavam o povo, como o veneno da serpente é muito forte. O que estava acontecendo com o povo? O povo estava morrendo. O povo de Israel estava sendo dizimado pelas serpentes que picava e lançava veneno no povo. E aí o povo começou a questionar Moisés. Moisés, se Deus não fizer alguma coisa, não vai chegar ninguém vivo na terra prometida, porque todos irão morrer contaminados pelo veneno da serpente. Aí Deus fala para Moisés: faz a imagem de uma serpente de bronze e coloque na parte mais alta, e quando uma pessoa for picada pela serpente, se ela olhar para aquela imagem que está levantada no alto, ela não morrerá. E por que Jesus faz memória a este fato que aconteceu no Êxodo? Para que nós entendamos que o Filho do Homem deverá ser levantado como a serpente no deserto, e todo aquele que acreditar no nome do Filho do Homem não morrerá, mas terá a vida eterna. Então, a serpente que era levantada no deserto e que impedia o povo de morrer, já prefigurava Jesus levantado no alto da cruz, e todos aqueles que aderem a Ele não morrerão, mas terão a vida eterna. É isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar, que diante das situações que nos matam, e aqui nós poderíamos dizer do pecado, Deus não é indiferente, pelo contrário, Ele assume a nossa condição humana, para ser levantado no alto, como a serpente no deserto, e derramar o seu sangue precioso, para nos lavar daquilo que nos mata. Agora vamos ver como se dá esse processo que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. Vamos pegar agora o versículo 16. O versículo 16 é o coração do Evangelho de hoje. Então vamos prestar bastante atenção no versículo 16. Vamos ler juntos o versículo 16? Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer,
mas tenha a vida eterna. Vamos pegar as palavras de ação deste versículo. Deus amou, Deus deu seu Filho, para que não morra aqueles que nele crê, mas tenha a vida eterna. 5 ações da parte de Deus, que pede de nós uma resposta, que pede de nós uma adesão. Então, diante do sofrimento da humanidade, Deus se compadece, porque Deus ama o seu povo. Deus ama o mundo criado por Ele e, consequentemente, as suas criaturas. Muitas pessoas pensam que amar é ter apenas uma afinidade pela outra pessoa. E é muito interessante isso nos atendimentos. Ah, padre, lá no meu trabalho, ou dentro da minha casa, eu não tenho afinidade com fulano, não é? Não tenho uma relação forte de vivência com ele, então logo eu não estou amando. E eu sempre gosto de dizer que amar é muito mais do que afinidade. Amar é uma decisão, e é uma decisão de entrega de vida. Como que Deus demonstra o seu amor à humanidade? Deus amou tanto o mundo. Deus demonstra o seu amor à humanidade tomando uma decisão. E que decisão é essa? De entregar a sua vida plenamente a nós. Eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. E qual é a demonstração concreta dessa decisão de entrega de vida plena? A cruz de Cristo. Cristo nos amou tanto que foi capaz de dar a sua vida na totalidade, na plenitude, entregou-se por inteiro. Então você que é pai, você que é mãe, como que você vive o amor dentro da sua casa? Entregando a sua vida plenamente à sua família. Você que é esposo, você que é esposa, como que você demonstra o seu amor ao esposo ou à esposa? Entregando a sua vida plenamente a ele ou a ela. Então, o viés do amor cristão passa pela doação plena da vida. Mas na verdade, hoje nós vivemos um mundo que nos ensina a ser egoístas. Nós queremos só o venha a nós, só o que as pessoas façam em nosso favor. Mas a partir do momento que eu preciso dar o passo do vosso reino, de me entregar, de me doar, não é? De fazer aquele esforço, de repente, de ter que exercitar uma virtude que mexe comigo, aí eu já fecho e digo, lá em casa, padre, quem manda sou eu. E se não for assim, não terá mais nada. A nossa ignorância, que nos impede também de viver o amor. Então, Jesus, ao se entregar plenamente, ao doar a sua vida, demonstra o amor que Deus tem para com cada um de nós. E é interessante que o Evangelho nos diz, Ele deu o seu Filho unigênito. O que isso significa? O Filho único. Aqui nós fazemos memória da primeira leitura do domingo retrasado. Abraão, que levou seu filho único, Isaque, no Monte Moriá, para sacrificar o menino. Na figura de Abraão e Isaque, nós encontramos a prefiguração de Deus Pai com o seu Filho Jesus Cristo. Porque Abraão não precisou sacrificar o menino no Monte Moriá, mas Deus Pai teve que permitir que o seu Filho único fosse sacrificado de verdade, para que a humanidade fosse salva por Ele. Deus amou tanto o mundo, diz o Evangelho de João, que não poupou o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Ele foi sacrificado, o seu sangue foi derramado
para expiar o nosso pecado. Então, como o povo do deserto olhava para a serpente e não morria, mesmo tendo sido picado pela serpente, aqueles que acreditam no Filho do Homem, mesmo tendo experimentado o pecado, se acreditam nele, não morrerão. Por isso que a segunda parte do versículo foi essa: para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Agora aqui nós entramos num outro conteúdo muito importante, que é o conteúdo da fé. O que significa acreditar? Significa confiar plenamente. Essa semana eu estava conversando com um amigo padre, e eu dizia a ele que no nosso contexto atual de Brasil, o grande desafio para nós, padres, não é o ateísmo, as pessoas que dizem não acreditar em Deus e que são indiferentes a Deus. O nosso desafio maior hoje, na propagação e no ensinamento da fé, é a desconfiança. Porque a desconfiança deixa a gente com um pé cá e outro lá. O que diz ateu já tem o seu posicionamento: eu não acredito, eu não vou, não é? Eu não quero saber. Mas aqueles desconfiados vão e não vão. E isso daí, essa desconfiança que nós temos na nossa relação com Cristo, nos impede de experimentarmos o que Ele tem para nos oferecer. E qual é o grande presente que Deus tem para nos oferecer? A vida eterna, a vida plena. E pode ser que a nossa desconfiança de uma fé fragilizada, de uma fé imatura, nos impede já de experimentarmos e de desfrutarmos os benefícios que o Senhor tem para nos oferecer. E é por isso que a quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança de atitude. Então cada um de nós temos que fazer o exame de consciência hoje. Será que eu, em alguns aspectos da minha vida, diante das necessidades que tenho, desconfio de Deus? Coloco Deus à prova, como o povo da primeira leitura que estava no cativeiro da Babilônia? Ele foi capaz de doar a sua vida. Santo Agostinho vai dizer: Jesus morreu para matar a morte que nos matava. Olha que bacana isso. Jesus assumiu a nossa morte para matar a morte que nos matava, que a gente é até redundante, né? Peca contra a língua portuguesa. Mas esta condição de Deus, de viver o amor concreto, não houve desconfiança da parte do Filho diante do Pai. Nossa, mas o meu Pai querendo que eu morra desse jeito, porque Jesus já sabia que ia ser crucificado, pelo contexto. Ele não desconfiou do Pai, mas ele se entregou plenamente. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Então hoje você deve ter esta atitude de fé: seja feita a vossa vontade, ó Pai. Se Jesus quer nos oferecer a vida plena da parte do Pai que nos ama, é necessário nós falarmos do julgamento. E este vai ser o assunto da segunda parte do evangelho de hoje: o julgamento. Tem muitas igrejas que arrebanham as pessoas por meio do discurso do julgamento final, dizendo: se você não aceita Jesus, você vai queimar no mármore do inferno. Então as pessoas aderem muito mais a esse tipo de religião, esse tipo de seita, por medo do que por amor, porque tem medo do inferno. E nesse trecho do evangelho de hoje,
Jesus nos dá os critérios que serão utilizados pelo Pai no julgamento de cada um de nós. Vocês estão preparados para ouvir? Então vamos lá, continuar no Evangelho, versículo 17 e o versículo 18. Olha quais são os critérios da parte de Deus no julgamento. Vamos ler juntos? De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Qual é a premissa da parte de Deus? Deus não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas mandou o seu Filho para salvar. Não é objetivo de Deus nos condenar, mandando-nos para o inferno, mas o objetivo da parte de Deus é que todos nós sejamos salvos. Então esta política religiosa de já dar a condenação de quem vai para o inferno não pertence a Jesus, porque o objetivo de Jesus não é condenar, o objetivo de Jesus é salvar. E a salvação de Deus se dá por meio da cruz. A serpente no paraíso que tentou o homem e a mulher que foram levados ao pecado. Se vocês lerem o livro do Gênesis, a figura que tenta o homem e a mulher é a figura de quem? Da serpente. Depois, lá no Êxodo, o que o povo tinha que levantar para não morrer com o veneno? A serpente. E a serpente depois foi figurada na pessoa de Cristo, onde? Levantado na cruz. Jesus pegou o que não prestava, Jesus pegou o pecado, Jesus pegou a serpente que nos levou para o buraco e se tornou um com a serpente para matar a serpente, para pisar na cabeça da serpente e nos dar salvação. Olha a que nível Deus se rebaixa para nos dar a salvação, e isso é amor. Isso é o verdadeiro amor, que deve motivar o nosso coração, que deve nos motivar quando enfrentamos as dificuldades na família, que deve nos impulsionar quando enfrentamos uma doença, quando perdemos uma pessoa querida. Porque Deus não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. E como se dá a salvação que vem da parte de Deus? O Evangelho nos pontua duas realidades: a luz e as trevas. Olha lá o versículo 19, o versículo 20. Vamos ler juntos os dois versículos? Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Paremos por aqui. O julgamento se dá no Evangelho de hoje por meio da luz e por meio da treva. Por meio da luz e por meio da treva. Por que o julgamento se dá nessas condições? Porque Jesus afirma no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, mesmo que passe pelas trevas, terá a luz da vida. Mas nós temos um princípio antropológico que é chamado de liberdade. E a liberdade consiste na capacidade que cada um tem de escolher entre viver nas trevas ou viver na luz.
O Evangelho disse: os homens, conhecendo a luz, porque as suas ações eram más, preferiram andar nas trevas. Nós gostamos de ficar na escuridão? Não gostamos. Quando acaba a energia à noite, fica todo mundo desesperado atrás de uma vela, não é? A mãe grita com a meninada: menino, vai lá, pega a vela dentro da gaveta. Aí a meninada é mais esperta, fala: mãe, o celular tem lanterna. Ela fala: é mesmo, aí liga a lanterna. Não é assim? A escuridão nos incomoda, nós não gostamos de viver no escuro. Por quê? Não fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é luz, para vivermos como morcego de cabeça para baixo na escuridão. E o julgamento da parte de Deus para nos salvar é para que nós vivamos na luz e para que nós também sejamos luz. Diante de tanta escuridão que enfrentamos no nosso trabalho, nos nossos grupos de amizades, até mesmo na própria comunidade, andando pela nossa cidade, e cada um sabe qual é a realidade de escuridão e de treva que você enfrenta. Pode ser que essa realidade não seja nem exterior das outras pessoas ou de outras situações, mas seja uma realidade interior daquela treva que te assombra a todo momento. E diante do julgamento da parte de Deus, Ele quer nos oferecer a luz. Mas por que nós renunciamos viver na luz? Porque viver na luz consiste em viver na verdade. O último versículo do Evangelho disse: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então, se eu vivo na luz, de acordo com os princípios que a palavra me indica, da retidão, da honestidade, eu preciso ter medo do julgamento? Não, porque a própria luz que me ilumina é a luz do ressuscitado. Aqui já prefigura a ressurreição de Jesus, que vai nos tirar da treva, que vai nos iluminar de toda a escuridão. E se eu faço a experiência da luz de Cristo que me ilumina, já não tem mais sentido viver na escuridão. Mas se eu vivo na luz, não é possível mais viver no trambique, não é possível mais viver na gambira, porque a luz não esconde absolutamente nada. E por que hoje grande parte das pessoas gostam de viver na escuridão? Porque gosta do trambique, porque gosta da gambira, porque gosta das coisas erradas, e tomaram isso como princípio de vida. E o Evangelho pede conversão, o Evangelho pede mudança de atitude, o Evangelho pede uma vida entregue a Jesus, como Ele se entregou por nós. E isso, minha gente, é salvação. A salvação que nos alcança por Jesus não é mérito nosso. E São Paulo nos falou isso hoje na segunda leitura aos Efésios. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé, a adesão sem desconfiança a Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, achando que é mérito seu, pois é Ele quem nos fez. Olha lá o Gênesis. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, que esta palavra poderosíssima que a igreja nos oferece na liturgia de hoje, permita que a luz do céu entre dentro de nós. Mas para que a luz do céu entre dentro de nós, é preciso estar com as portas do coração abertas. Não basta termos um Deus que nos ama, não basta Jesus ter entregado a sua vida na cruz por nós,
Não basta a salvação do Senhor ter nos alcançado se eu me fecho dentro de mim e não permito com que a luz de Deus me ilumine. Tem uma música antiga que diz: deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. E quem faz a experiência da luz de Jesus, deixa de andar nas trevas para viver na luz. Tem alguém aqui que quer andar na luz de Cristo? Tem? Ótimo. Então a palavra nos ensina, e a oração nos possibilita pedirmos. Então vamos encerrar esta pregação rezando, pedindo que a luz de Cristo nos ilumine. Então feche seus olhos agora, pense, quais são as realidades da sua vida que a treva predomina? Quais são as escuridões que você enfrenta no seu cotidiano, que te impede de viver o amor? Quais são as desconfianças que você tem da parte de Deus? Quais são as suas restrições na sua relação pessoal com Jesus que te impede de ser plenamente dele? Peça a Jesus agora que a luz do céu possa te alcançar nessa manhã. Peça a Ele que a luz dele ilumine tudo aquilo que tem te maltratado, que tem te escravizado. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, e diante da Tua cruz, como a serpente foi levantada no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Hoje somos nós, Senhor, diante de Ti, levantado no alto da cruz. Que a Tua luz nos ilumine, diante de tanta escuridão que nos maltrata. Que nós, Jesus, tenhamos a docilidade de permitir a Tua ação de salvação, que não veio para nos condenar, mas que veio para nos salvar. Nós estamos aqui, Jesus, e queremos abrir as portas do nosso coração, para que a luz, a Tua luz, possa nos irradiar por inteiro, Jesus. Que nenhuma treva prevaleça, mas que a Tua luz seja a nossa luz, para que nós nos tornemos também luz contigo. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tem desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cantemos, deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas Do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Põe a mão no seu coração, pensa naquela realidade que a luz do céu precisa entrar. E agora nós vamos cantar este refrão como o desejo de
de que a luz do céu entre nessas realidades mais profundas e obscuras da nossa existência, que elas sejam iluminadas pela luz de Jesus. Cantemos: deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração